bom dia a todos. É uma satisfação ter aqui conosco, numa breve entrevista, a professora Olga de Orenburgo, que vai nos falar sobre algumas curiosidades sobre o chucrute russo, né? E nós vamos fazer algumas perguntas, primeiramente em russo, e no final do vídeo nós vamos adicionar as respostas da Olga e os seus comentários. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode adicionar nos comentários. Eu gostaria de primeiro de ler meu lema, né, em todo essa pesquisa, processo de pesquisa e aprendizagem da língua russa. Meu lema está em 1 Coríntios 10, 31, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o objetivo aqui é o aprendizado. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Eu vou perguntar sobre como os russos preparam o chucrute. Para os alemães, essa palavra é sauerkraut, mas os brasileiros usam a palavra francesa chucrute. Então, eu vou começar com a primeira pergunta. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер или добрый день. Добрый день. Хорошо, спасибо. Первый вопрос. Как россияне готовят квашеную капусту? Понятно. Продолжаем наш кулинарный ликбез. Но вначале я бы хотела немножко в историю сказать, об истории, да? То капуста является очень важным элементом российского обеда, и на Руси издавна ее ели и готовили. Она очень полезна и очень, получается, недорогая. Даже крестьяне ели ее всю зиму, потому что как бы больше особо нечего было есть. Даже моряки брали ее с собой в поход, в плавание, потому что боялись цинги, она очень от этого помогала. Поздней осенью вся семья обычно готовила капусту, рубила капусту. Раньше в капусту не добавляли ничего, кроме соли, то есть соль и капуста. Теперь добавляют изюм, клюкву, яблоки и даже мед. Ну, я должна сказать, что капуста тоже не всякая годится для этого. Чаще всего нужна капуста позднего сорта. То есть сажают ее в мае, а собирают где-то в октябре. Ее очень трудно выращивать, она нуждается в поливе, и очень любят ее бабочки, гусеницы. Поэтому выращивание капусты для того, чтобы ее потом посолить, очень непростое дело. Спасибо. Então, eu queria comentar nas palavras da Olga, que ela falou da tradição russa na preparação do repolho, né? A palavra para chucrute em russo é kvasna kapusta. Kvasnaya kapusta. Então, essa palavra é a palavra... Me parece que os russos são especialistas no chucrute, né? Tem uma longa tradição. Os marinheiros já levavam consigo esse ingrediente alimentar bastante cheio de lactobacilos, probióticos, fibras, vitamina C, sais minerais, nas suas viagens. E foi também um prato principal durante o inverno para os camponeses no consumo, e ainda hoje tem seu lugar na alimentação dos russos. Então, no final, a gente vai ter todo o texto da resposta comentado. Vamos passar para a segunda pergunta. Vou perguntar como os russos consomem o chucrute.
Olga, как Rusianie едет к вашему капусту? Как Ага. Rusianie едет? Хороший вопрос. Да, хороший вопрос. Ну, как едят капусту? Чаще всего на обед. И поскольку в ней масла нет, то в квашеной самой капусте, то туда добавляют подсолнечное масло. Ну, считается, что это очень хорошая закуска, когда пьешь водку, особенно когда холодно. И рассол, сама жидкость, очень помогает утром, когда болит голова, ну, если ты очень долго с гостями засиделся. То есть едят ее как гарнир к чему-нибудь. Ну, чаще всего в обед. Ну, люди всякие бывают, некоторые едят и на завтрак, но очень редко. Да. Spasiba, spasiba. Então a Olga aí ela comentou nessa segunda resposta que os russos comem o chucrute geralmente no almoço. Também é bastante usado como aperitivo e pode ser até usado como guarnição de acompanhamento de outros pratos, mas principalmente eles comem na forma de salada no almoço. Existem algumas variações, alguns comem frito ou refogado, mas é menos comum. Essa parte aí é menos comum. Então nós vamos deixar para o final os comentários sobre a resposta mais passo a passo. Vamos passar para a terceira pergunta. A terceira pergunta será sobre quais as diferenças entre o chucrute russo e o chucrute alemão, de uma maneira bem rápida, né? E principalmente enfocando o lado do chucrute da Rússia, né? Da Rússia. Então, Olga, Vichon Asnovnie, различия между немецкими и русскими традициями. Okay. Угу. Ну, должна сказать, что я не очень в курсе немецких традиций, знаю только немного, да, о них. Но мне кажется, немцы используют ее чаще как жареную капусту и как гарнир к сосискам, к мясу, а мы чаще едим ее как салат. Ну, некоторые люди ее жарят и тушат, но мы любим хрустящую капусту, крисп, да, и мы называем ее хрустящая или ядреная. И чем больше она хрустит, тем считается вкуснее капуста. Spasiba, spasiba. Então, em relação a essa diferença entre como os alemães consomem o chucrute e como os russos, sem entrar em muitos detalhes, segundo o ponto de vista da professora Olga, os russos consomem mais na forma de salada, sem aquele acompanhamento de carnes e salsichas, como os alemães o fazem. Os alemães têm vários acompanhamentos tradicionais, né, do chucrute com salsicha, perna de porco e etc. Mas os russos principalmente consomem na forma de salada e pode ser também aperitivo. Eles comem ali no aperitivo, junto com a bebida, quando estão bebendo. E também pepino, gostam do pepino cortado ali. Então essa parte tem a ver com a tradição russa. Nós vamos comentar mais na resposta da Olga. Vamos passar para a quarta pergunta. Pergunta sobre qual a sua forma, o jeito mais tradicional que pessoalmente, sua forma pessoal, como você gosta de consumir o chucrute? Eu vou fazer essa pergunta. Olga, какой ваш любимый рецепт из квашеную капусту? Угу, понятно. Ну, существует очень много рецептов,
Очень много. Но я больше всего люблю капусту с уксусом, чесноком, сахаром и маслом. Но это скорее салат, и это не так полезно для желудка, чем капуста просто соленая, да? Но я делаю такую капусту только на праздник, только немножко, и кого-нибудь угощаю, сама ее часто не ем. Но это очень вкусно. Спасибо. Então, ela vai dar no final aí uma receita de como a maneira que ela gosta mais de uma receita em particular que usa uma preparação rápida, usando principalmente para o repolho, né, para a preparação de uma receita também um pouco popular, mas que ela pessoalmente come somente nos feriados, né? Ela não tem uma certa dúvida sobre a digestibilidade do prato, né, que vai usar e vai fazer do zero a partir do repolho fresco, com adição de vinagre, com adição de alho, com adição de cenoura, e ela disse que tem que ser bem cortada em tirinha bem fina, se não perde a graça, porque ele tem que ser crocante. Tem que ser crocante. Não pode ser, vai estragar tudo se cortar em quantidades que não seja desfiado. Tem que ser desfiado em pequenos fios. Então, nós vamos comentar no final. Vamos lá agora para a última pergunta. Eu vou perguntar sobre qual você vai no supermercado, né? Você vai lá no supermercado, você vai comprar o repolho. Você comprou um repolho, 2 repolhos, 3 repolhos. Você vai preparar 1 quilo, 2 quilos. Qual a quantidade recomendada para o preparo de uma porção aí? Então, é a última pergunta que eu vou fazer. E eu vou fazer essa pergunta em russo. Olga, какие идеальные пропорции для приготовления квашеной капусты? Понятно. На мой взгляд, самый лучший, самый простой вариант – это 1 литр воды, 1 большая ложка сахара и 2 большие ложки соли. В этом случае капусту заливают сверху, и она стоит и сама готовится. А можно просто вообще на соли на глаз перемешивают и кладут в большую кастрюлю, а сверху камень или гнет. После того, как капуста постоит немножко, ее можно поставить в банки и обязательно в холодильник, иначе она испортится. Спасибо большое. Então, ela vai dar aí uma receita de preparo rápido, uma receita também popular. Nós vamos no final do vídeo colar essa receita que ela passou em russo, né? Também a tradução. Eu vou passar para os agradecimentos aqui finais, né? Da Olga pela participação e boa vontade, né? De participar. Então, Olga, Спасибо большое. Eu vou iniciar agora comentando as respostas da Olga. Na primeira pergunta, como os russos preparam o chucrute, ela respondeu: para começar, é preciso dizer que o chucrute era um elemento obrigatório no almoço na Rússia antiga. Era preparado para o inverno em grandes quantidades em barris de madeira. Os marinheiros levavam-no consigo em viagens para prevenir o escorbuto. Os camponeses russos também o comiam durante todo o inverno. É um alimento barato, contém lactobacilos, probióticos e vitamina C, sais minerais. É muito útil para a flora intestinal e prevenção e curas de doenças.
No final de cada outono na Rússia, as mulheres da família tinham seu tempo de preparar o chucrute a partir do repolho, usando somente o sal. A receita tradicional antiga consistia em preparar somente com sal. Atualmente, outros ingredientes são acrescentados, como passas, cranberry, maçãs e até mel. A resposta para a segunda pergunta, como os russos comem o chucrute? Temos a resposta, os russos costumam comer o chucrute principalmente na forma de salada, geralmente no almoço. Uma receita típica será mostrada no final. Eles fazem uma salada de chucrute com óleo de girassol. Também come o chucrute como aperitivo para bebidas com pepino e com vodka. A salmoura do chucrute é usada para fins medicinais e também para curar dores de cabeça e ressaca. Vamos para a terceira pergunta. Quais as diferenças entre o chucrute russo e o alemão? Sem entrar em detalhes, a Olga falou que os alemães usam o chucrute com acompanhamento de carnes. Geralmente com acompanhamento para carne de porco e outras carnes, salsicha. Já os russos usam chucrute principalmente na forma de salada. Os russos comem chucrute na forma mais comum, sendo a salada principal. Eles comem também, uma pequena maioria, o chucrute refogado, ou também o chucrute frito no óleo. O russo, na sua maioria, gostam do chucrute crocante. O ditado que ela falou seria Ruski, Gavariat e Adrenaya. Vamos para a quarta pergunta. Qual a sua receita preferida envolvendo o repolho ou chucrute? Existe um grande número de receitas com chucrute. A receita predileta envolve uma salada de repolho com vinagre, alho, açúcar e óleo de girassol. Creio que essa receita que ela vai indicar é mais um análogo ao chucrute, não sendo propriamente o chucrute, mas uma receita que dá o gosto de chucrute. Ela se referiu que sobre essa salada que ela vai indicar, ela não sabe em relação aos benefícios, né, causados pela própria receita, sendo que o chucrute genuíno é muito mais saudável. E ela falou que essa receita que ela vai indicar, ela come nas férias, né, não com tanta frequência. Quinta e última pergunta, qual a quantidade ideal para o preparo do chucrute? Então, ela sugeriu o preparo de uma porção usando 1 quilo de repolho finamente desfiado para o preparo do chucrute. Pode-se preparar de duas maneiras. A mais simples é usando a água, 1 litro de água, uma colher grande de açúcar, 2 colheres de sal. Nessa versão, o repolho é despejado em salmoura e fica em uma jarra por vários dias. Essa é a receita não mais usada, mas ela diz que é a mais fácil. A mais tradicional seria que primeiro adiciona o sal ao repolho finamente desfiado em uma bacia, prensa bem, usa 2% de sal, 20 gramas de sal por quilo, e após esse processo a água vai sair do repolho e o material todo é colocado em uma jarra, prensado, até o repolho ficar submerso no caldo, na salmoura, e algumas pessoas colocam uma pedra para
garantir que o repolho não vai ficar fora da água. Depois de alguns dias, o repolho, quando estiver pronto, ele será transferido para o uso para a geladeira, né? Esse é o modo tradicional. Então, para finalizar, vamos comentar a receita da Olga, que é um marinado de repolho, né? Ela mostrou essa receita no início, né? Essa receita envolve aproximadamente 1 quilo de repolho desfiado, 6 dentes de alho, 3 cenouras, também desfiadas em tirinhas, tudo seria cortado bem fino e juntado com o molho abaixo, né, que deve ficar por 3 horas. Né? Então, o molho consiste de 1 colher de sal grosso, 10 colheres de vinagre 9%, meia xícara de água, meia xícara de azeite de oliva, meia xícara de açúcar. Misture tudo, leve para ferver, cubra com tampas e leve à geladeira. Então ela garantiu que essa era a sua receita favorita. Então obrigado aí a todos pelo acompanhamento e obrigado por tudo. Шалом, мои друзья, храни Господь ваш дом, пусть сердце к вам войдет. Шалом, шалом. И хоть порой непрост тот мир, где мы живем, пусть окружает нас. Шалом, шалом. И хоть порой непрост тот мир, где мы живем, пусть окружает